Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Procure por gentileza o livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e ouvimos, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Amém. Se assenta glorificando a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que por alguns minutos você retome a sua atenção. Escuta o que Deus tem para falar para você nesta noite. Nós temos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que esta terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós temos a Bíblia falando de algo que Deus acabou de criar, nós também percebemos que ao mesmo tempo que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia faz questão de priorizar e de frisar que esta terra era sem forma e era vazia. Se é sem forma, é porque ainda não tem uma definição, não tem um padrão. Se é sem forma, ainda não se sabe como seria, ainda não se sabe como seria o seu estado final. E a Bíblia também diz que além de ser sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Não tinha forma e ainda estava totalmente vazia. Havia ali muitos espaços a serem preenchidos. Havia ali muitas lacunas a serem preenchidas. E de fato isso aqui me chamou muito a atenção, pois mesmo em meio ao vazio que já estava, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava dentro daquele vazio. E o Espírito de Deus estava dentro daquele vazio, mas não estava parado. O Espírito de Deus estava em movimento. E quando o Espírito está em movimento, a Bíblia Sagrada diz
que a terra ainda continua vazia, mesmo o Espírito se movendo dentro dela. Ela ainda não tem uma forma definida e há muito espaço a ser preenchido. Só que eu quero que você atente para uma coisa: há muito espaço a ser preenchido, e quem vai preencher este espaço é o próprio Deus, que já está dentro daquele vazio. Só que nós, os seres humanos, nós queremos preencher esse vazio, e de fato nós procuramos muitas coisas para preencher esse vazio. Nós procuramos relacionamentos, nós procuramos pessoas, nós procuramos amizades, nós procuramos redes sociais, tais como Instagram, Facebook, Telegram, Twitter. Nós passamos muitas das vezes um período de tempo até mesmo exagerado, tentando preencher vazios emocionais, vazios sentimentais, vazios psicológicos, rolando vídeos o dia todo na tela do celular, sem se preocupar com a hora, sem se preocupar com as obrigações. Por quê? Porque há um vazio dentro de você, que você acha que será preenchido com aquilo que os seus olhos precisam ver. De fato, isso aqui é algo que não preenche nenhum tipo de espaço, muito pelo contrário, torna o lugar mais vazio do que já está. O ser humano, ele quer preencher o espaço com poder aquisitivo, com conquistas materiais, com conquistas financeiras, com conquistas até mesmo na sua carreira estudantil, para preencher alguns vazios que há dentro dessas pessoas. Mas eu já ouvi e vi pessoas que possuem todas essas características completas da sua vida, mas ainda sentem um vazio dentro de si, porque há um espaço dentro do ser humano que não pode ser preenchido por nada dessa terra, mas há um espaço dentro do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Olha o que eu vim dizer para você aqui nesta noite. A Bíblia diz que a terra começa vazia e sem forma. Não há uma forma definida, não há como precisar, não há como detalhar, não há como descrever aquilo que Deus acabara de fazer. É por isso que o autor, ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Não há como descrever, não há como falar o que ele está vendo, porque ainda não tem nada definido, ainda não tem nada concluído. Só que isso me chama a atenção. Por quê? Porque mesmo não tendo nada definido, nem nada concluído, Deus já estava lá. Ah, meu Deus do céu, olha o que eu vou dizer aqui. E tem pessoas aqui morrendo de preocupação, porque não tem nada definido, não tem nada concluído. Mas uma coisa eu quero te dizer: mesmo não tendo nada definido, nada concluído, nada terminado, a Bíblia diz que a presença de Deus já estava lá. Não é porque não está definido, não é porque não está concluído, não é porque não tem uma forma, não é porque ainda não criou forma, que Deus não está na onde Ele deveria estar. Mas é a Bíblia que está me dizendo que Deus não precisa estar aonde já tem tudo, mas até ainda onde não tem nada, Deus é capaz de estar. Olha o que eu vim dizer para você aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus estava no meio do vazio. No meio da onde, igreja? No meio da onde, igreja? No meio da onde, igreja? Isso, no meio do vazio. E eu já vi muitas pessoas, até mesmo os cristãos, dizerem: eu estou sentindo um grande vazio dentro de mim, eu estou sentindo uma grande lacuna dentro de mim. Só que a Bíblia, ela me ensinou, quando eu estava lendo, que Deus também habita em lugares vazios, e Ele não fica parado, Ele fica em movimento.
acontecendo. Enquanto Deus está em movimento aqui, a Bíblia está apontando para que Deus está tendo ideias, Deus está criando projetos, Deus está criando coisas para colocar dentro daquele vazio. E o próprio Deus está querendo nos ensinar que quem fica parado não tem ideia alguma. Quem fica parado não cria projetos. Quem cria parado, quem fica parado, não pensa como preencher o vazio que está vivendo. Porque quem fica parado fica esperando as coisas acontecerem, mas quem se movimenta faz as coisas acabar. Eu vou falar isso aí para você entender. É o próprio Deus com teu espírito dizendo: eu estava no meio do vazio, mas eu não estava parado, eu estava em movimento da glória. Sabe o que Deus está querendo dizer para alguém aqui nesta noite? Talvez você até esteja no meio de um vazio, mas está parado. E quem está parado não cria, quem está parado não pensa, quem está parado não projeta, quem está parado não sonha, quem está parado não vê o que está faltando, quem está parado não tem ideia do que vai fazer, mas quem está em movimento sabe o que precisa ser preenchido. E Deus é o amor que nos ensinamos aqui nesta noite. Porque apóstolo, porque enquanto Deus se movimentava, ele estava pronto para criar. E Deus está dizendo: sabe por que você não cria? Porque vive parado e reclamando do vazio que você está vivendo. Mas Deus está dizendo: sabe o que? Se movimenta, eu te dou ideia para criar. Se movimenta e eu preencho esse vazio. Se movimenta e eu faço acontecer o que não aconteceu ainda. Olha o que eu vim dizer. Deus é um Deus que não precisa de coisas para se movimentar. E é isso que Ele quer nos ensinar aqui nesta noite. Você não precisa ver para que Ele faça, mas antes de ver, Deus já sabia o amor. Olha para esse crente, olha para ele. Diga para ele: se você se movimentar, ele vai começar a preencher o que está vazio. Aleluia. O apóstolo: eu estou no meio das trevas, eu estou no meio da escuridão, eu estou no meio do vazio. Eu olho para cá, eu olho para lá, eu não vejo nada definido, eu não vejo nada concluído. Mas só que a Bíblia diz que mesmo não tendo nada definido, nada concluído, nada preenchido, Deus já estava dentro daquele vazio. E eu vim dar essa palavra profética para a tua vida. Deus não está parado no meio do vazio, Deus está em movimento. Deus está em movimento. Mas apóstolo, estou depressivo, mas Ele está em movimento. Eu estou triste, mas Ele está em movimento. Eu estou fraco, mas Ele está em movimento. Estou querendo na minha vida, mas Ele está em movimento. Estou desanimado, mas Ele está em movimento. Não olho como era antes, mas Ele está em movimento. Eu olho para a minha história, não vejo nada concluído, não vejo nada definido. Tudo parece que não cria forma, não se desenvolve. E Deus está dizendo: eu estou no meio desse vazio. E se você se movimentar, eu começo a criar, 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 eu começo a ser quem acredita. Levanta a mão, abre essa boca para adorar. Nossa vida, eu quero ver quem tem liberar o melhor glória. Aqui nessa apóstolo, eu olho para o meu relacionamento, não vejo nada. História mal definida, história não concluída. Mas Deus está dizendo: se movimenta para ver. Se eu não começo a criar, se eu não começo a fazer, deixa eu defender. Abra a boca para adorar. Ababa chega a cantar, é de todo mundo nasce a
o que eu vim dizer para você aqui. O Espírito se movia e havia trevas sobre a face do abismo, sobre a face. E abismo é aquilo que nós caímos e parece não ter fim, parece não ter. Olha que lugar indefinido, vazio e com um grande abismo. Só que a Bíblia diz que o Espírito está sobre a face das águas. Da onde? Ou ele está por cima? Ele está por onde, igreja? Ele está por onde, igreja? Tá, só que agora eu vou te falar uma coisa. Está escrito aqui: enquanto o Espírito se move, enquanto ele, alguma coisa acontece? Ainda não. Olha aqui: enquanto ele se move, nada acontece. Continua vazio e continua sendo. Por quê? Olha aqui. Porque tem movimento, tem quê? E de fato, escuta o que eu estou te dizendo aqui. Movimento não preenche vazio. Eu vou falar de novo para você melhorar essa história. Movimento não preenche vazio. Euforia não preenche vazio. Chorar no culto não preenche vazio. Sentir arrepio não preenche vazio. Saltar, pular não preenche vazio. Extravasar não preenche vazio. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus abre a porta e diz: haja luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. A primeira coisa que Deus traz para o vazio não é coisas físicas. A primeira coisa que Deus traz para o vazio é luz. Eita glória. É luz. Você acha que você precisa de um namorado, que você precisa de uma namorada, você acha que você precisa de um carro novo, de uma casa nova, você acha que você precisa de um emprego melhor, de um carro melhor, você acha que você precisa de coisas superficiais, mas Deus está dizendo: sabe o quê? O que está faltando aí dentro é luz. É luz. É luz. É luz. É luz. E eu tenho uma palavra para te dizer: ele já acendeu a luz. E olha para alguém, diga: ele está acendendo essa luz. Diga, diga. Não, você não disse, diga: ele está acendendo essa luz. Diga, diga. E disse Deus, disse quem? Quando Deus abre a boca, as coisas começam a aparecer. É Deus dizendo: sabe o quê? Encontrinho, pula para lá e para cá, no ar, isso e aquilo, para ficar incrementando você, esfriando, inflando o teu ego, teu orgulho, é dentro daqui, é dentro de lá. Não adianta nada se não tiver palavra, mas continua.
desvalorizar a palavra de Deus, você vai ficar procurando um monte de recursos para preencher esse vazio que você tem. E eu posso te dar quantos cargos for, você não se recupera. Eu posso colocar no lugar mais alto aqui, você vai continuar vazio. Por quê? Porque o lugar da palavra ainda não está ocupado dentro de você. A terra sem forma e vazia. Qual é a primeira coisa que Deus traz para a terra? A luz. Quem? João capítulo 8. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. João 9. E quem me segue não andará em trevas. Deus falou: eu preciso preencher um vazio. Só que aonde eu vou preencher, eu preciso trazer luz. Preciso fazer o quê? E disse Deus: haja luz. Haja o quê? Haja o quê? Aí vem o filho no meio do vazio. E olha o que a Bíblia diz: que a primeira coisa que Deus faz é separar a luz das trevas. É separar o quê? É separar o quê? Era Deus dizendo: não tem como quem é da luz dizer que é da luz e continuar vivendo em trevas. E quem é de trevas dizer que é da luz. Não tem como estar junto. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Agora, meu Deus, eu senti a autoridade espiritual para liberar essa palavra. Ou você é das existe lá da luz. E a luz chegou. Olha aqui. No meio do vazio, a luz chegou. Fez o que, igreja? Diga para esse crente aí: se prepara. Porque Deus vai começar a acender o que estava apagado na tua vida. Não profetiza com mais autoridade, por favor. Diga para ele: Deus vai acender a luz que estava apagada na tua vida. Com autoridade, diga para ele: você vai acender aqui nesta noite. Você vai acender aqui nesta noite. Você vai acender aqui nesta noite. Por causa da palavra. Por causa da palavra. E Deus viu que a luz era boa. E o que é que ele faz? Cria o sol para aquecer o dia, iluminar o dia. E ele cria a lua para iluminar. Aí Deus começa a preencher o vazio. Começa a preencher o quê? Começa a preencher toda a terra. Tudo que a terra precisa, Deus está acrescentando. Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo o quê? A terra está pedindo, a terra está falando, mas Deus está acrescentando. Por quê? Porque aonde o Pai e o Filho está, a gente não precisa pedir. Ele já sabe o que ele vai acrescentar na vida. Olha aqui. Ele começa a acrescentar. Começa o que, igreja? Só que antes dele acrescentar, ele já estava lá. Ele já... Isso aqui me chamou a atenção. Por que, apóstolo? Porque as coisas não estão vindo, evangelista
precisa de ouro? Primeiro que a presença está vindo depois. E sabe qual é o problema das pessoas que confessam a Cristo hoje com esse evangelho que está sendo pregado aí? Elas querem as coisas primeiro e depois a presença. Só que a Bíblia aqui está dizendo, a Bíblia, não é eu, que primeiro veio o Pai e depois o Pai trouxe a luz, que é o Filho. E só depois que o Pai e o Filho estavam, foi que as coisas começaram a ser criadas, e os vazios começaram a serem preenchidos. Era Deus dizendo, sabe o que? O que você precisa valorizar primeiro não são as coisas, mas o que você precisa valorizar é a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Pai, é a presença do Filho. Porque se tiver a presença do Pai, a presença do Filho, não falta nada. Ele acrescenta, ele acrescenta, ele abre. Deixa eu defender, levanta a mão lá no alto, até volta a palavra que te dá valor. Você pode segurar a mão desse crente aí? Não aperta muito não, só segura. Agora você vai dar uma chacoalhada nele. Diga para ele: valorize a presença do Pai, valorize a presença do Filho, que esse vazio vai começar a ir embora da tua vida. Você não vai sentir mais vontade de tirar a tua vida. Você não vai sentir mais vontade de acabar com tudo, largar tudo, desistir de tudo. Você não vai ficar mais com esse complexo de inferioridade. Você não vai mais ficar se rebaixando, nem se humilhando. Por quê? Porque você tem presença, você tem o Pai, você tem o Filho, e Ele não vai deixar você vazio. Aqui Ele vai ser, Ele vai ser, Ele vai. Oh meu Deus, tinha um vazio lá, mas Deus começou a preencher. E eu, por esta palavra, te digo que o que estava faltando, Deus vai começar a preencher na tua vida. E olha o que eu vou te dizer: havia uma sequência, havia o quê? E também havia uma ordem, havia o quê? Tudo que Deus vai te dar tem uma sequência e tem uma ordem. Deus não é desorganizado, Deus é organizado. Deus separou água salgada de água doce. Deus deu limite para o mar. Deus criou terras, nações, países. Deus criou árvores, frutos. Deus criou os animais. E só depois Deus criou o homem. Quando? Quando tudo já estava pronto. Quando tudo já estava pronto. Quando tudo já está pronto, é quando Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, e olha, fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De fato, Deus vai criar o homem quando já tem tudo na terra. Quando já tem tudo, tudo que o homem iria precisar
Deus não ia preparar, Deus já tinha preparado. Posso profetizar na tua vida? Deus não vai preparar, Deus já preparou. Deus não vai fazer, Deus já fez. Deus não vai te dar, Deus já te deu. Deus não vai criar um cenário, o cenário já está pronto. Eu estou liberando a Bíblia para alguém aqui. Tudo que Adão precisava, Deus criou. Eu disse a Adão, só depois de Adão que Deus criou a mulher. Olha o que eu vim dizer para você aqui nesta noite, igreja. Tudo que ele precisava, Deus já tinha preparado. Então você está querendo dizer que o cenário já está pronto, só faltava Adão ser colocado dentro do cenário. E sabe que Deus mandou gritar no ouvido de alguém aqui nesta noite? Se prepara, eu já criei todo o cenário e eu vou colocar você dentro dele. Aqui deixa eu ver minha vida, abre a boca. Ele vai te colocar nesse cenário, ele vai te colocar nesse cenário, ele vai te colocar. Fique de pé, dando glória, dando glória, dando glória. Jesus está aqui. Jesus está aqui. A palavra está sendo liberada. A palavra está sendo liberada. Aleluia, Jesus está nesse ambiente. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Boa obra. Aleluia. Feche os seus olhos. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cuidará. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar. Porque mais se é que ele nunca houve, não haverá.
Eu quero saber nesta noite,